Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Mais um dia, né, da nossa leitura, mais uma noite que a gente vai estar aqui meditando, entendendo um pouco mais do que Deus tem para nós. Uma noite fria, né? Meu Deus, como tem sido frio esses últimos dias, mas graças a Deus por isso, né? Em todas as coisas a gente precisa ver as mãos do Senhor, né? E não é diferente nessa questão do inverno. Deus está presente nas 4 estações do ano e tem propósito em tudo isso. Então a gente não vai deixar de fazer nosso devocional, nossa leitura por conta da temperatura. A gente vai estar aqui, graças a Deus por isso. Vamos orar? Entregar esse momento ao Senhor, entregar as nossas vidas mais uma vez e pedir que o Espírito Santo continue de maneira poderosa a ministrar nossas vidas. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, que o Senhor tem preparado todas as coisas, tem feito todas as coisas para nós nesse dia e nós somos muito gratos, Deus, por tudo que o Senhor fez até aqui. Muito obrigada, Senhor, por essa quarta-feira, dia 14 de junho, onde o Teu Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações através do culto que nós fomos, através do dia que nós passamos e ouvimos, e tantas coisas aconteceram, Senhor, e nós temos podido compartilhar um pouco mais da Tua palavra com aquelas pessoas que estão próximas de nós. E nós ficamos tão felizes, Jesus, quando a gente vê que existe sede e fome pela Tua palavra. E nós sabemos que todas as coisas, Senhor, sempre vão cooperar para o nosso bem, daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Nós queremos, Senhor, sim, sempre estar debaixo dessa mão poderosa do Senhor, ministrando as nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus. Fica conosco mais essa noite. Fala conosco, Pai, nessa ministração de hoje de maneira poderosa. Que o teu Espírito Santo, cada dia mais, possa estar edificando o nosso espírito, Senhor, através da tua palavra. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje, no dia 15, perdão, falei dia 14, né, de junho, perdão. 15 de junho, a gente vai falar 100% do Reino do Norte. Praticamente esse período que a gente vai entrar aqui agora fala quase que 100% do Reino do Norte. Pouco está acontecendo no Reino do Sul, então o foco, né, está no que Deus está fazendo lá no Reino do Norte, tá bom? Então eu vou falar os dois acontecimentos que vão estar no Reino do Sul, que são os únicos acontecimentos no dia de hoje da nossa leitura, e o foco vai ser no Reino do Norte, lá com as 10 tribos de Israel, com Acabe, Jezabel e Elias e tudo que está acontecendo lá no Reino do Norte. Então, no Reino do Sul, a gente tem Jeorão, de Judá, que casa-se com Atalia, de Israel. A gente vai ver essa passagem acontecendo. E o nascimento de Acasias, também, que é um outro acontecimento que vai culminar na nossa leitura um pouquinho mais para frente, que vai se tornar rei ali de Judá, tá? Então, as duas coisas. O Jeorão, que se casa com Atalia, que há uma junção, né? Uma aliança entre o Reino do Norte e o Reino do Sul por causa desse casamento, e o nascimento de Acasias, que vai ser um rei lá na frente, que a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Então, o nosso foco hoje é no Reino do Norte, ok? Então, a gente vai começar falando justamente, dando sequência no que a gente leu ontem. Obadias prepara encontro entre Acabe e Elias. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Certa vez, Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, eles os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir ao meu senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor pode levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes, vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Então aqui fala, né, de uma passagem onde Elias se apresenta, vai se apresentar, na verdade, a Acabe. Acabe já está debaixo de 3 anos de muita seca, na região ali de Israel, né, no perímetro das 10 tribos ali, eles estão passando por um período de muita seca, de muita escassez, de falta de chuva, de fome e de tudo mais, e para que os animais não morram, então Acabe chama Obadias, um servo do seu palácio, para ir buscar talvez algum tipo de capim, algum tipo de alimento para os animais, para que eles não morram. No caminho, separados estão Acabe e Obadias. Obadias encontra com Elias e Elias manda então que Obadias vá dizer a Acabe que ele está ali, que ele quer ter um encontro com Acabe. Obadias temendo a morte, porque é isso que Acabe faria se ele levasse uma notícia falsa, né, se ele dissesse algo que aparentemente fosse falso ou que não fosse verdadeiro. Acabe poderia matar Obadias por essa afronta, mas Elias diz, não, pode falar para o teu senhor que eu vou estar aqui para esse encontro com ele, e é isso que nós vamos ver agora. Essa passagem tem um contexto aqui dentro da fala, né, entre Elias e Obadias. Se a gente pudesse meditar versículo por versículo, a gente teria bastante coisa para falar aqui. Mas eu queria que você lesse a história depois aí com mais calma e pedisse ao Espírito Santo para continuar ministrando essa história a vocês. Vamos lá. O desafio no Monte Carmelo agora acontece, né? Eu falo que Elias tem passagens muito fortes dentro do livro de Reis, que é onde ele aparece. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 em diante, 17 ao 39. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito,
mas nada houve, nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, essa é a passagem talvez mais pregada, né, na igreja, em todo tipo de lugar as pessoas gostam de mostrar a passagem de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. E muito se fala desse Deus que responde com fogo. Mas se vocês prestaram atenção em todos os momentos aqui que Elias vai falando com Acabe no início da passagem, depois com o próprio povo, com os profetas de Baal, e no final, na oração dele, ele diz que tudo aquilo que ele está fazendo tem uma direção do próprio Deus, tem um id do próprio Deus para que ele faça isso. E outro dia eu ouvi algo que me chamou muita atenção e que eu nunca tinha pensado dessa forma. Elias, ele só teve essa atitude de buscar a Deus para que Deus respondesse com fogo, porque não havia outra maneira do povo visualizar, do povo ver, do povo ser impactado pela presença de Deus naquele momento. Ele estava diante de um Israel totalmente desviado de Deus, ele estava diante de muitos profetas que adoravam e criam em outros deuses, e ele estava no momento da história onde o ser humano estava morto espiritualmente. Então, a única maneira de Deus se manifestar naquele momento para todo aquele povo que estava diante daqueles altares era justamente uma manifestação visível e extremamente poderosa, que nesse caso foi com fogo consumindo o altar. Deus precisava mostrar toda a sua glória através do fogo, através desse consumir, né, de tudo que estava ali, para que o povo cresce verdadeiramente que o Senhor era Deus e que era Ele quem estava enviando Elias naquele momento para fazer todo aquele sacrifício e trazer então esse arrependimento a Israel. Então não foi por acaso todo esse cenário sendo montado. Deus havia dado toda essa direção a Elias, desde o momento em que ele se apresenta a Acabe, desde o momento em que ele chama para esse sacrifício os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá.
Então não tinha só os profetas de Baal ali, tinham outros profetas de outros deuses. E todos esses homens eram israelitas. Nós estamos falando de 10 tribos que eram totalmente também servos de Deus, né? Era o povo escolhido de Deus que estava ali diante de Elias, de Acabe, e eram todos aqueles profetas de Baal que estavam ali, e os profetas de Aserá. Jezabel e Acabe tinham conseguido destruir, né, os altares que Deus havia levantado em Israel. A vida dos israelitas estava totalmente deturpada mesmo, né? Estava destruída pelos ensinamentos errados, pelo Deus errado que tinham ensinado para que eles seguissem. E tudo isso tinha a ver com Jeroboão, tudo isso tinha a ver com o final do reinado de Salomão, que fez com que o povo se desviasse do Senhor através de pecados, através de práticas e através depois de idolatria e prostituição. Então a gente tem aqui nesse momento com Elias um povo totalmente longe de Deus, totalmente longe dos mandamentos e dos princípios de Deus, mas que consegue cair em si, consegue ver novamente o poder e a manifestação de Deus através desse ato profético de Elias, e eles então conseguem dizer com sua própria boca: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E glória a Deus por isso, porque aí Deus vai agora começar a agir, né, no reino ali do norte. Vamos lá, os profetas de Baal são eliminados e a chegada da chuva. Então há um tempo em que Deus determina, né, para ter seca, para ter escassez, para Deus mostrar o seu poder, mas aqui também Deus finaliza com isso. 1 Reis 18, a partir do versículo 40, seguindo aí o texto. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça até que antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Então, primeiro a gente tem aqui justamente Deus vindo mais uma vez até Elias e mandando ele profetizar: a chuva agora vai cair. E ele manda um recado então para Acabe, dizendo: Acabe, esse é o tempo agora em que Deus vai cessar essa escassez de chuva. Deus está cumprindo a sua palavra. Lá no início a palavra eram 3 anos e os 3 anos acabam. Os profetas de Baal foram eliminados. Deus começa a fazer a limpeza no reino do norte. E nesse momento então Elias está clamando ali no alto do monte, né? Ele sobe para o monte e vai orar, clamando ao Senhor para que realmente cumpra com essa palavra. E nesse momento também a gente tem Jezabel, justamente recebendo a notícia de Acabe, mostrando tudo, falando, né? Contando para ela tudo o que aconteceu ali no Monte Carmelo. E a ira sobe na vida de Jezabel de tal maneira que ela manda um recado para Elias,
dizendo que amanhã, até amanhã, nessa mesma hora, ele não estaria vivo, mas ela faria com ele a mesma coisa que ele fez com os seus profetas de Baal e de Aserá. E aí vem a sequência, vamos lá? Elias é sustentado pelo anjo do Senhor. 1 Reis 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Vamos continuar o texto. 1 Reis 19, versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Essa passagem fala desse momento crítico, né, de Elias, de um momento de muito medo, de muito temor, achando que era realmente o único que tinha sobrado em Israel, que ainda adorava simplesmente o Senhor. Mas Deus sempre vai ter os seus remanescentes. Ao longo de toda a história de Israel, a gente sempre vai ver que existem muitos homens e mulheres que realmente não se esqueceram do Senhor e que vão perseverar e que vão estar firmes, confiando no Senhor, baseado na lei de Moisés, baseado nos princípios do que Deus havia deixado para eles. Muitos israelitas, muitos homens tementes a Deus perseveraram mesmo em meio a uma sociedade israelita corrompida. Nós vamos ver isso ao longo de todo o Velho Testamento aqui, não só em Reis, como depois aí nos profetas maiores, nos profetas menores, nós vamos ver sempre os chamados remanescentes. O que são os remanescentes? São aqueles que parecia que não havia mais ninguém que adorava a Deus, que servia a Deus, que adorava simplesmente o Senhor, mas eles aparecem no meio do caos. Então, nós vamos ver isso ao longo de todos os textos. Sempre vai haver. E aqui nesse caso, no final, o Senhor mostra que ainda existem 7.000 que não haviam se dobrado a Baal, que estavam no reino do norte,
que estavam sob o domínio de Acabe, mas não tinham se dobrado a Jezabel, não tinham se dobrado a outros deuses, não estavam adorando os deuses em Samaria, mas adoravam somente o Senhor dos Exércitos. E Deus sempre vai guardar os seus, Deus sempre vai guardar esse remanescente para o momento certo, para o momento oportuno. E Elias, mais uma vez, tem diversos momentos, né, em que ele é tocado pelo anjo, no momento em que Deus fala com ele. Em todos esses momentos aqui, Deus sempre vai trazendo direção e palavras de consolo para Elias. Por quê? Porque, gente, estar na frente de um povo rebelde, estar na frente de pessoas que afrontam o Deus Todo-Poderoso, é estar justamente recebendo toda essa bagagem de opressão, essa bagagem de afronta, que não é para qualquer um, né? Deus sempre vai fortalecer os seus servos que estão nessa frente, né? Nessa fronte, vamos dizer assim, de batalha, que se colocam realmente de peito aberto e dizem: Senhor, eu tô aqui, pode me fortalecer que eu vou aguentar a bronca. Em alguns momentos, Elias mostra a sua fragilidade humana, mas mais uma vez o próprio Deus vai se manifestando a ele, falando com ele, trazendo uma palavra de consolo, trazendo uma palavra de direção. Esse é o melhor. Deus sempre vai direcionando Elias em todas as passagens. Vá para a casa da viúva, vá para o riacho de Querite. Então Deus vai sempre guiando os passos de Elias em todos os momentos, para que ele não tome nenhuma decisão, né, baseada nas circunstâncias que ele está vendo, nas dificuldades que ele está vendo. Mas quando Deus dá uma direção, a gente pode seguir, porque é causa ganha, é vitória certa na guerra contra os nossos inimigos espirituais. Então, basta que nós estejamos sempre com o coração extremamente disposto, dizendo: Jesus, independente das circunstâncias, eu estou aqui. E mais uma vez Elias então obedece o ide do Senhor para ir fazer o que ele precisava fazer. Vamos continuar. 1 Reis 19, versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Elias voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Gente, essa passagem do chamado de Eliseu é muito forte em vários aspectos. Aqui fala de alguém que, no momento em que é chamado, que ouve o chamado do próprio Deus através do profeta aqui, ele simplesmente pega todo o seu instrumento de trabalho, pega todo o seu instrumento de vida, né, de trabalho ali do seu dia a dia, que é as suas juntas de bois, os carros que ele parelhava, né, os bois ali, e ele faz daquilo um sacrifício naquele momento. Então ele pega a madeira e pega os bois e queima-os e faz um churrasco nesse momento, e ele divide aquele churrasco com todo o povo que está ali ao redor dele. Então ele faz um grande sacrifício, dizendo que tudo aquilo que trazia o seu sustento, que era a sua vida, naquele momento estava sendo totalmente queimado, estava virando um sacrifício vivo diante de todo aquele povo. E ele passa a seguir Elias a partir desse momento. Ele passa a seguir o chamado que Deus havia dado para ele através de Elias, porque quem convocou Eliseu aqui foi o próprio Senhor. Ele só pediu para que Elias fosse e ungisse ele, ok? Vamos continuar. Agora a segunda profecia, né? Israel vence a primeira batalha. 1 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. O rei Ben-Hadad, da Síria, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus,
e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhes neguei. As autoridades e todo o povo responderam: não lhe des atenção, nem concorde com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigistes na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: diga-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a eles estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Então o Senhor começa aqui a dar a primeira batalha vencida debaixo da unção que Deus liberou sobre Elias para que ele fosse, ungisse Jeú, ungisse Eliseu, né? Deus havia dado aqui, ó, chega Azael como rei da Síria, né? Porque outro rei vai se levantar, depois Jeú e Eliseu. Então Deus já havia dado toda a direção do que iria acontecer. Então a primeira batalha é vencida contra Ben-Hadad. Ok? Vamos continuar aqui. Israel vence a segunda batalha. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado.
Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. E o rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Vamos continuar para a gente ver, que é o último texto de hoje. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me, mas o Senhor se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate teu servo entrou, e alguém veio a mim como um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Nessa passagem aqui de Ben-Hadad, a gente vai perceber que Acabe se torna vulnerável nesse momento, porque ele simplesmente liberta Ben-Hadad, porque ele acha que não vale a pena, né, a morte desse homem. Na verdade, há alguns interesses aqui políticos, com certeza, né, em que Acabe acaba libertando Ben-Hadad. Mas Deus vai trazer uma palavra específica para Acabe e a gente vai ver nos próximos capítulos, então, o que vai acontecendo, e Deus vai cumprir, então, esse processo dessa profecia que ele libera sobre Jeú, sobre o próximo rei da Síria e sobre Eliseu. Sobre Eliseu, a gente já percebeu que isso já se cumpriu. Sobre Jeú, a gente vai ver em seguida essa unção desse rapaz, o que vai acontecer com ele. E sobre Ben-Hadad, a gente já sabe que Deus vai trazer juízo sobre esse rei da Síria e vai levantar outro rei, porque ele já falou que é Azael, que vai se tornar o rei da Síria. Então a gente sabe que pouco tempo resta, tanto para Acabe, quanto para Ben-Hadad,
quanto para o próprio Eliseu, no sentido de ser profeta. Ele vai estar no lugar de Elias nesse momento, daqui a alguns dias, e ele vai começar a desenvolver o seu ministério profético, então, no lugar de Elias, nesse momento da história de Israel. Gente, Acabe, ao mesmo tempo que ele tem uma história extremamente triste com essa questão de Jezabel, com o profeta, ele é um rei fraco, ele é um homem extremamente manipulado. Acabe, ele passa a ser para nós uma figura de justamente um homem que não tem nenhum tipo de autoridade, tanto no sentido da sua família como sacerdote, como rei de Israel. Ele é um rei extremamente fraco, como um líder espiritual ali para o povo de Israel, porque quem está no comando de tudo isso é Jezabel e com os seus profetas e com esse povo que adora a Baal e a Será. Então, Acabe, ele se torna alguém extremamente vulnerável mesmo durante todo o seu reinado. Ele se torna uma marionete mesmo, né? Tanto de Jezabel quanto das outras pessoas que estão ao redor dele. E por isso que ele vai tendo esse reinado tão displicente, né? Tão à vontade, assim, deixando que as coisas vão acontecendo a bel prazer, e ele vai trazendo ruína sobre ele, sobre a sua família e sobre Israel. Quantas vezes nós vamos ver aqui que o problema de todo o povo, né, do sofrimento de todo um povo está justamente sobre o seu rei, um rei que não obedece ao Senhor, um rei que não está temendo a Deus. Ele vai trazer grande ruína para o povo que está debaixo da sua liderança. É isso que a gente vai perceber. O último versículo que eu coloquei aqui, porque está aqui, 3 anos de paz com a Síria. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Nesse momento aqui, por conta dessa pequena aliança, né, que Acabe faz com Ben-Hadad, eles vão ter esses momentos aqui de paz. A gente vai ver na sequência amanhã o que vai acontecer aqui para Acabe, para Jeú, com Eliseu, que começa a ser esse profeta ali do Reino do Norte, e a gente vai ver um pouquinho da história do Reino do Sul já, que começa a entrar novamente aqui, já com Josafá, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima noite para vocês. Confesso aqui para vocês, já no finalzinho aqui da leitura, hoje eu tô bem cansada, foi um dia bem puxado, mas eu não deixo esse meu momento por nada nesse mundo, porque eu sei que faz toda a diferença para minha vida espiritual, e eu tenho compartilhado isso com vocês aqui porque eu sei que existem pessoas que têm sede e fome pela palavra de Deus como eu, e eu sei que a gente não vai desistir, a gente vai perseverar dia após dia até acabar esse ano, em nome de Jesus. E o ano que vem a gente vai estar de novo, não sei se junto aqui, mas eu vou continuar perseverando porque eu sei que a palavra de Deus é o único alimento para minha vida espiritual, é a única maneira de me fazer estar sempre alicerçada nessa rocha que é Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite para vocês e bom descanso.